vamos lá para mais um dia de Connection. Hoje atrasou um tempinho aí, 5 minutinhos, mas nós estamos firmes. E hoje o tema vai ser top, aí vamos contar com a participação da nossa amiga Jéssica falando sobre felicidade e propósito. Eu acho que o tema felicidade é um tema que bastante amplo, que aborda aí várias nuances, né? E que vai tá permitindo aí a gente tá abordando um tema aí que vai fazer total sentido aí para as pessoas que estão participando. Então vamos lá, hoje é a live número 30. Live 30 de 40. Hoje é legal que hoje é o dia 30, né? Então hoje tá marcando realmente o significado do projeto, que é conexão mensal. Então, conexão mensal, no inglês, o mês, pelo calendário que a gente costuma seguir, né? O calendário, ele tem um mês com 30 dias, então hoje está fechando 30 dias. Inicialmente, quando a gente iniciou o projeto para ser realmente 30 dias, mas quando as coisas foram acontecendo, e como eu já falei aqui algumas vezes aqui na live, o meu intuito não é paralisar ou criar, na realidade, modelos, digamos assim, ou até bloquear o transbordo. Então a gente deixou o negócio seguir aí e ultrapassar os 30 dias. Então o nosso Connection, a gente vai criar o nosso próprio calendário. O calendário do Connect é com 40 dias, o nosso mês é com 40 dias. Tá bom? Inclusive a gente vai estar padronizando o nosso próprio modelo de conexão, beleza? Como tem alguns livros que falam que hábitos a gente consegue adquirir em determinados períodos, né? Tem gente que fala sobre 21 dias, tem gente que fala sobre 30, tem gente que fala sobre 90. O Connect, o hábito e a conexão mensal, ela vai ser por 40 dias. A nossa amiga Jéssica já está aí. A gente vai conectar aí agora a nossa amiga Jéssica, que hoje vai falar de um tema muito legal, que é a questão da felicidade e propósito. Quem já tá aí, gente, assim, e já viu o título do tema, vai compartilhando com a galera aí, e vai chamando a galera, vai convidando pessoas aí para participar. Eu acho que é um tema que vai abordar muita coisa, então é interessante a gente ter aí. Quanto mais pessoas a gente ter para a gente poder impactar aí com esse tema, eu acho interessante. Tudo bom, Gel? Tudo bom? E você, Rafa? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo legal. Você tá me ouvindo legal também? Tô sim. O, Aumentar um pesso- pouquinho aqui. o pessoal aí que tá ao vivo com a gente, tá tudo ok? O áudio, tudo certinho, a imagem, tudo direitinho. Vocês, assim, que dá energia pro Conect, então vai dando os feedbacks a gente aí, se tiver alguma coisa que esteja fugindo do padrão. E aí vocês pegam e comunicam com a gente, tá bom? Gel, eu costumo o Connection, eu começo o Connection sempre fazendo uma apresentação pessoal. Só que hoje, para mudar, Sim. enquanto a gente estava conversando aqui, eu estava falando, possivelmente você escutou, né, que você já tava online aí. Eu falei que o Connect eu não quero criar regras, não quero criar nada. Mas a gente Sim. tem vivenciado algumas coisas, né? A gente começou o título do projeto é Mês de Conexão, né? Conexão mensal. E o mês ele tem 30 dias. Então, hoje, a Jéssica participando está concluindo 30 dias de Connect. Então, para mim, eu fico muito feliz. A gente está no dia número 30. Inicialmente, quando foi criado o projeto, hoje seria o final do projeto, mas como eu falei na live, eu não quero jamais bloquear que as pessoas se permitam de estar abençoando outras, de estar passando determinadas coisas. Então, eu falei que o nosso mês a gente iria criar um calendário novo, o calendário do Connect. Então, o nosso mês ele vai ter Ótimo. 40 dias, tá ok? Maravilhoso. Bom, Mas, geralmente, quando eu inicio,
o projeto, eu sempre faço uma apresentação pessoal. Por que eu faço uma apresentação pessoal e chamo o convidado também para fazer uma apresentação pessoal? Eu acho que a apresentação pessoal, a gente passa um pouquinho do que a gente é para as pessoas, até para gerar um pouquinho de propriedade no que a gente está falando. A gente, assim, a gente está falando aqui experiências que a gente tem vivenciado no projeto, que a gente tem vivenciado na vida, entendeu? Depois de alguns treinamentos que a gente fez. Então, eu acho que é importante, na prática, de quê? De a gente tentar transbordar na vida do outro, a gente simplesmente contar a nossa história sobre o que tem funcionado para a gente, entendeu? O que tem evoluído, entendeu? E quais são as tarefas que a gente tem feito para que esse processo continue em constante evolução, beleza? Então, eu vou fazer a apresentação pessoal, mas antes de fazer a apresentação Uhum. pessoal, eu queria falar algo. Eu tenho Sim. observado, quando a gente pega o grupo lá do Connect, a gente tem 40 pessoas praticamente, tem quase 40 pessoas lá no grupo do Connect. Só que, ativando o princípio da honra, são poucas pessoas que têm, às vezes, participado em si das lives, né? Tem gente que tem participado apenas no dia que tem passado o seu conteúdo. E o intuito Uhum. quando eu criei o projeto não foi simplesmente esse. O intuito do grupo era que a gente tivesse realmente, se o grupo ele tem um nome de conexão, é para a gente estar conectado e a gente, o quê? Está estimulando o outro que está participando. A gente está, ao mesmo tempo que a gente está estimulando, a gente está aprendendo também as outras coisas. Mas eu vi que teve algumas pessoas que se perderam no meio do caminho e simplesmente liberaram o conteúdo e os demais dias acabaram, tipo assim, não dando estímulo para as pessoas. Então, para ativar o princípio da honra, a partir de amanhã, a gente vai fazer algo muito dinâmico na live. Então, as pessoas que estão nos assistindo, que participaram do Connect, ou até outras pessoas que estejam assistindo aí, porque foi convidado da Jéssica, ou foi convidado ou foi meu convidado, amanhã vai ter uma dinâmica assim interessante. Se eu fosse você, eu não perdi amanhã, porque a gente vai começar a fazer algo que para justamente ativar o princípio da honra. As pessoas que estiveram com a gente do início do Connect, estiveram participando, estiveram fazendo determinadas coisas, estiveram mais ativo no grupo e tal, participando amanhã, vai ter algo que assim é uma tarefinha que eu vou estar fazendo no Connect, é algo que eu vou estar criando uma interatividade diferente, mas ao mesmo tempo é algo que vai estar, tipo assim, simplesmente é como se fosse um mimo que eu vou estar dando para as pessoas que participaram do Connect até aqui, que estiverem envolvidos no projeto, tá bom? Então, queria passar primeiro isso e agora eu vou começar a apresentação para depois a gente começar a live aí, tá bom? Então é o seguinte, Rafael, eu sou uma pessoa que eu me julgo uma pessoa em constante processo de evolução. Eu busco o tempo todo estar evoluindo quando o assunto é sabedoria. Eu tive algumas experiências na minha infância, na minha adolescência, que eu costumava falar com minha mãe, na época que eu congregava e tal, que eu sempre, nas minhas orações, eu sempre pedia a Deus a sabedoria de Salomão. E nessa sabedoria de Salomão, eu sabia o que era que eu estava pedindo. Eu acho que a sabedoria ela é a fonte de tudo. Através da sabedoria, a gente consegue fazer muitas coisas no mundo. Eu acho que a sabedoria ele difere o improdutivo do produtivo e difere as pessoas que querem fazer o bem também das pessoas que querem fazer o mal. Porque os nossos comportamentos, eles refletem muito as nossas reflexões, nossas experiências, nossa sabedoria. Então, eu me julgo uma pessoa que estou em constante processo de evolução. Quando a gente vai falar de Rafael, família, eu tenho uma família maravilhosa, tenho dois filhinhos, a Elu, que é primogênita, tem 9 anos, e tem o Rafinha, com 4 anos. Academicamente falando, eu formei em administração e direito, formei em direito ano passado. E trajetórias profissionais, eu passei por algumas trajetórias profissionais que me permitiram ter diversas experiências e vários segmentos diferentes. Com 14 anos, eu tive minha primeira experiência com emprego, trabalhei como entregador de jornal, depois fui trabalhar como vendedor de calçado, numa loja varejista. O marco da saída nessa loja varejista foi a entrada no Bradesco, na época era algo que eu almejava muito, e depois de muita resiliência eu consegui passar no processo do Bradesco, tanto que foi uma coisa que marcou, porque em pouco tempo eu já estava na gerência do banco. Eu passei 8 anos e meio, quando saí empreendi no ramo de construção civil, não fui bem sucedido e aí voltei para fazer o que eu amo fazer, que é a área de vendas
E não julgo estar no estado desejado ainda. Eu amo a área de vendas, eu amo a área de relacionamento. Esse projeto que tem a minha cara, que eu gosto muito de network. Eu acho que quem trabalha na área comercial tem que realmente ter um perfil muito voltado realmente para essa questão de relacionamento, entendeu? Mas eu creio assim que o que eu faço e o que eu me dedico, tudo que eu faço, eu me dedico de cabeça mesmo, com assim procurando dar o melhor, entendeu? Então assim, eu hoje trabalho na área comercial da indústria farmacêutica, que foi uma empresa que me permitiu trabalhar, me permitiu desenvolver algumas habilidades que eu tenho, que foi acontecendo através da minha história de vida. Então, hoje eu trabalho na indústria farmacêutica, né, no grupo Hipermarcas, como propagandista. Então, essa foi minha trajetória profissional, tá bom? Aí eu vou permitir para você agora, Gel, aí você faz uma apresentação pessoal e aí depois você já pode tocar no assunto aí, que esse assunto, inclusive, eu creio que não só para as pessoas que estão participando, mas para mim também é um assunto que estimulou muito a curiosidade, saber um pouquinho sobre felicidade e propósito, beleza? Sim, beleza. Primeiramente, boa noite. Boa noite para você. Obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje. É muito bom falar, sobre felicidade, né? Acho que é uma coisa que todos nós temos em comum, a busca da felicidade. Eu sou Jéssica, eu moro em São Paulo, sou casada, tenho 2 filhos, o Arthur de 13 anos e a Ana Lu de 9 anos. E também estou buscando a minha felicidade a cada dia, né? Eu trabalho na área de comércio exterior, sou microempresária, né? Tenho uma empresa de importação de peças automotivas e também amo essa parte de autoconhecimento, realização pessoal e artes em si. É isso. Show. E aí, Gel, vamos lá. Começa a liberar o conteúdo aí a respeito de felicidade e propósito. Então, eu vou falar um pouco sobre mim, tá? Para começar a falar sobre felicidade. Eu sempre fui uma pessoa muito feliz, muito contente, muito animada. E eu percebi que um tempo atrás, isso mais ou menos há um ano atrás, eu comecei a entrar num processo depressivo. Eu comecei a me sabotar várias vezes, a achar que eu não tinha capacidade de fazer as coisas, que eu não gostava do que eu fazia, que meu trabalho não era bom, que eu era sempre uma pessoa mais ou menos, sabe? Eu estava sempre mais ou menos feliz, mais ou menos tranquila, mais ou menos gostando do meu trabalho. Então, eu estava me sentindo uma pessoa mais ou menos. E aquilo foi me deixando cada vez mais triste, né? No final do ano passado, eu realizei um sonho muito grande, que foi ter a minha casa. E quando a gente veio para casa nova, eu, eu não estava feliz. Simplesmente eu não conseguia curtir aquilo lá. Sabe? Quando aquele sonho se realizando e você não conseguia ver aquilo como uma realização, como um sonho, como se você estivesse feliz com aquilo. Aquilo lá não era. É claro que era a minha felicidade, mas para mim naquele momento não. Então eu pensei, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Né? Tá tudo perdendo sentido, porque às vezes a gente pensa assim, né? Nossa, eu não nasci para que eu estou aqui nesse mundo? Né? Sendo que eu estou realizando os meus sonhos, eu tenho uma família linda, né? Tenho uma casa bacana, tenho meu trabalho. Por que eu estou assim? Né? E aí eu entrei realmente num processo depressivo. Que, tipo, dezembro do ano passado, eu não queria sair do meu quarto. E quem me conhece sabe que eu jamais passaria por isso. Eu até falo assim, nossa, como assim fulano tá depressivo? O que é isso, depressão? Nossa, isso nunca vai acontecer comigo. Então, isso pode acontecer com qualquer um, porque a gente vai se sabotando, se colocando como condições, né? Eu só vou ficar bem se acontecer alguma coisa. Então, a gente coloca condições para nossa vida.
A gente está sempre vivendo lá na frente do que vai acontecer. E aconteceu comigo e eu tive meses terríveis de tristeza, e de pensar que eu não queria mais sair de casa, não queria mais ir trabalhar, não queria mais fazer nada. Então, eu comecei a me perguntar o que estava acontecendo comigo, assim, porque só dependia de mim, porque a felicidade da gente, embora a gente possa ter mil coisas, ela independe de coisas que a gente pega com a mão, né? Ela independe de coisas que a gente compra, de coisas que a gente pode ter. Ela está dentro da gente e a gente tem que encontrar o que move essa felicidade, né? E aí aconteceu isso e eu fui procurar ajuda. Eu passei por um processo de coaching, que foi muito importante para mim, porque ali eu me descobri, porque nem os meus principais hobbies, as coisas que eu mais gosto de fazer na vida, que era cantar, eu não estava fazendo mais, não queria mais, nem pensar. Então, eu passei por um processo de coaching. Na primeira sessão, eu já fiquei nervosa, não queria mais fazer. Mas que porcaria é essa? Por que estão fazendo essas perguntas para mim? Eu não quero responder. Eu não quero. Não, por que você quer saber isso? Não vou falar, poxa. Ah, você tem a vida que merece, que isso, que aquilo. Quem tem a vida que merece é você. Sabe? Eu estava bem assim, nesse estado de... Meu marido me incentivou muito a fazer esse processo, falava, calma, fica tranquila, você não pode fazer assim, as coisas não são assim. Me deu muita força assim, para continuar, para levantar. E aí foi que eu comecei a dar os passos, comecei a entrar nesse processo de autoconhecimento. Acho que a gente se reconhece, né? Porque a gente vive um certo tempo como criança e a criança faz coisas que a gente olha e fala assim, nossa, eu não faria isso. Porque a gente cresce com os nãos, né, que a gente toma da vida, e esses nãos, eles nos constroem, tanto da maneira positiva quanto negativa. E a gente vai levando uma vida baseada em condições, né? O ano que vem eu vou estar bem. O ano que vem vai dar tudo certo. Ah, chegando o 1º de janeiro, tá tudo bem. Eu vou ter um aumento, ou eu só vou ficar bem se eu tiver um emprego novo, uma promoção. A gente está sempre criando condições para ser feliz, né? Sem viver o momento presente. Então, o que aconteceu comigo foi um reconhecimento, né, do estado atual, tipo, de onde eu estava e onde eu precisava chegar, efetivamente. Porque, assim, a gente está sempre vivendo de expectativa do que vai vir, né? Ou de memórias do passado. E eu estava vivendo essas memórias do passado, vivendo coisas que não existem mais. E essas memórias, elas deixam a gente cada vez mais tristes, vamos dizer. Porque o momento presente, ele parece um obstáculo que a gente tem que passar, né? A gente não vive ele intensamente. E a gente sabe que a única coisa que a gente tem na vida é o agora, é o viver o momento presente. Então, ou eu estava ansiosa demais com o que viria, ou eu estava muito preocupada com o que foi ontem. Isso me deixou cada vez mais triste. Então, eu fiz alguns cursos, algumas coisas, tanto é que a gente se conheceu nesse curso, né, que a gente fez agora. E eu estou nesse processo de busca. Mas, assim, a felicidade, ela não depende... A maior pergunta que foi feita para mim
que me caiu a ficha completamente de quem eu sou e quais são os meus propósitos de vida, foi uma pergunta que, se eu tivesse 20 milhões de dólares na minha conta hoje, se fossem depositados 20 milhões de dólares na minha conta, nesse momento, eu tenho 38 anos, eu tenho uma vida inteira pela frente. Então, tudo bem, eu ia pegar esse dinheiro, eu ia viver, eu ia ser feliz, eu ia aproveitar, eu ia viajar, eu ia fazer tudo que fosse possível que o dinheiro pudesse comprar. Mas e depois que eu tivesse realizado tudo isso? Que eu tivesse feito todas essas coisas maravilhosas que o dinheiro pode comprar? O que eu faria da minha vida? Quais seriam os meus propósitos? Se eu não precisasse pensar numa coisa remunerada para viver. Qual é o sentido da minha vida? Qual é o sentido da vida? Porque a gente trabalha, a gente vive ultimamente, enfim, no piloto automático. Acorda, trabalha, come, dorme e faz o mesmo movimento no outro dia. Então a gente não está vivendo. Muitas pessoas estão sobrevivendo, né? Não vivendo. E eu estava nesse nicho da sobrevivência. Porque eu vivia muito nervosa com o que viria, né? Com o que viria pela frente. E não com o momento que eu estava vivendo. E através desses cursos e desse conhecimento, dessa evolução, eu comecei a praticar mindfulness, que é a atenção plena, né? É você viver no presente, viver o momento presente. Não que você, a partir de agora eu só vou fazer o que vier. Não é assim. Mas é você viver 70% no agora, no que você está vivendo. 20% no futuro e 10% no que foi, para a gente trazer coisas boas, né? Porque o que passou, já passou. A gente não pode voltar no passado. Então, a meditação e o mindfulness me trouxe essa clareza desse momento e me trouxe essa paz de encontrar a felicidade, que a felicidade mora num lugar muito escondido dentro da gente. Então, é uma decisão que a gente tem, independente de fatores, de qualquer coisa. Porque mesmo se for, claro que os momentos difíceis, os momentos ruins, eles vão aparecer, né? Mas a gente não pode viver uma vida inteira de luto pelo que está acontecendo. Ai, só comigo, ai, só eu, ai, porque eu, sabe? Aquela vitimização, né? A pessoa que se torna vítima dela mesma, né? Se torna presa com os próprios artifícios, né? Que ela causa para ela mesma. Então, eu estava vivendo dessa maneira. E esse ano é que eu comecei a caminhar novamente e comecei a pensar que eu valho muito. A minha vida vale muito, sabe? Deus criou a gente, a sua imagem e semelhança. Essa imagem e semelhança, a gente tem que ser a imagem e semelhança de Deus. Como que eu posso viver uma vida triste, cabisbaixa, que eu vou, sabe? É claro que eu não passo por momentos difíceis, complicados. Nós que temos família, você sabe, temos filhos, temos preocupações, né? Temos o nosso trabalho, temos que trabalhar para... Hoje em dia está tudo muito caro, muito difícil, tá? Mas as pessoas vivem reclamando. Você vai conversar com alguém, a pessoa está reclamando que está chovendo, aí está reclamando que está sol, aí reclama que está frio, reclama que está calor, reclama... Muito difícil você conversar com alguém que vai te falar coisas que vão te deixar feliz, né? Eu estava vendo o ranking de felicidade. Não sei se você já ouviu, dos países mais felizes do mundo. A Finlândia é o país mais feliz do mundo,
durante 2 anos consecutivos. O Brasil está em 32º lugar no ranking da felicidade. Ele caiu de 2015 até hoje, ele caiu 16 pontos no ranking da felicidade, que o dia da felicidade é o dia 20 de março. E todo dia 20 de março é realizado esse ranking da felicidade. Quais são as bases que são usadas para fazer esse ranking? O sistema do país, a política, são várias coisas que englobam essa busca, né, do ser humano em si. Mas o brasileiro, ele caiu muito devido a duas coisas: política e redes sociais. Porque o termômetro da rede social é muito complicado. É uma linha muito tênue entre o que é realidade e o que não é realidade. Então, a gente acaba vendo a vida das pessoas na rede social e se comparando com aquilo, falando, nossa, mas por que eu não tenho a vida do fulano? Eu não tenho a vida do cicrano? E aquilo vai deixando a pessoa cada vez mais para baixo. Então, infelizmente, a gente não usa esses artifícios que a gente tem para poder agregar conhecimento de uma maneira de admiração. Mas muitas pessoas, elas se deixam abater pelos que os outros têm, né? Isso gera uma falta muito grande na pessoa. E por isso que existem tantas pessoas depressivas. Ô, Gel, posso dar uma contribuição aí relacionada a esse assunto? Claro. O Connect, ele vem acontecendo as coisas e sempre vem, os assuntos eles têm sido complementares, né? Você sinalizou algumas coisas aí relacionadas à questão de decisão, e quando você sinalizou essa questão de Instagram, que inclusive na pesquisa mostrou que uma coisa é um fator político, outro fator é Instagram. Aí me remeteu a pensar aqui justamente algo que a gente tem falado a respeito da questão de propósito, identidade, e da diferenciação. Para você ter ideia, eu gravei um videozinho no meu Instagram que justamente fala ser versus ter. As pessoas hoje, como elas não têm a identidade aflorada, então o que é que elas buscam? Para suprir o vazio da identidade que elas ainda não tiveram ativada, elas querem ter para mostrar ao outro algo que às vezes não é ela, mas é o que ela tem. E hoje, porque o Instagram ele tem sido uma ferramenta que, ao mesmo tempo que ele ajuda, ele prejudica. O problema não está na ferramenta, o problema está em quem administra a ferramenta. A gente está utilizando a ferramenta aqui por algo que é extremamente viável, que tem um resultado agregado, porque as pessoas que, inclusive, estão nos assistindo, pode ter passado por situações muito parecidas com o que você passou, e a sua experiência de vida pode servir de lição para que as pessoas não prossigam nesse caminho. Mas o que acontece, quando a gente vai estudar, inclusive a gente vem falar, a gente fala muito, a gente tem, assim, de um tempo para cá eu tenho utilizado a ferramenta do Instagram meio que como se fosse uma faculdade AD. E hoje eu utilizo a ferramenta justamente para estudar, eu pego as pessoas e vou ver os treinamentos que tem, alguns mentores, algumas coisas. E algo que tem sido muito latente é uma frase que já foi repetida várias vezes no Instagram por vários mentores, mais precisamente pessoas que estão envolvidas nesses processos de inteligência emocional e tal, que as pessoas elas estão muito preocupadas com os bastidores da vida do outro, o palco da vida do outro, sem querer saber os bastidores. Todo o caminho, ele tem um equilíbrio muito grande entre o ônus e o bônus. Se não fosse assim, a Bíblia não estaria atestando muita coisa que acontece. A lei da semeadura, para a gente plantar, para a gente colher, a gente tem que semear. Então, tudo tem, primeiro, o ônus para, por conseguinte, ver o bônus. Então, é interessante que a gente consiga compreender isso, mas que a gente compreenda também que hoje as pessoas elas têm investido.
essa questão da necessidade. Hoje o povo tem uma necessidade muito mais de ter do que ser, entendeu? E não entende que o ter ele é uma consequência do ser. Primeiro eu, Rafael, tenho que me envolver em algo que eu possa gerar valor para a pessoa, que eu possa gerar valor onde eu trabalho, que eu possa gerar valor onde eu esteja, entendeu? Para que depois esse valor ele retorne, entendeu? Como resultado para minha vida. Então é muito bom a gente o tempo todo estar parando para fazer reflexão, porque principalmente, por que eu estou falando isso? Porque principalmente as pessoas costumam generalizar tudo, né? Tudo aquilo que a gente não compreende, o correto seria a pessoa ir pesquisar, estudar para aprender. Mas o que a gente vê hoje é que não acontece isso. O que eu não compreendo, eu crio um juízo de valor através de um senso comum do que me é passado e eu começo a criar generalizações, entendeu? Então, é muito importante a gente, hoje, é incrível que, assim, em diversas orientações, inclusive livros que eu tenho lido voltado para a questão de desenvolvimento pessoal, inteligência emocional, tem todos falado a mesma linguagem. A capacidade que a gente tem hoje de a gente conseguir ter resultados diferentes, descobrir a felicidade, tá o tempo todo na nossa capacidade de pensar, na nossa Uhum. liberdade de pensar, na nossa liberdade de ver o que é que faz sentido para minha vida. O que vai fazer sentido, talvez, na vida de Rafael, talvez não faça sentido na vida de Jéssica. Então, eu não posso criar um modelo para você, às vezes você não pode criar um modelo para mim, entendeu? O que a gente tem falado aqui é sobre experiências individuais e o que aconteceram, porque hoje tem sido a máxima processos depressivos, processos ansiosos, desenvolvimento de patologias voltadas a isso. Por quê? Porque as pessoas hoje, elas, justamente por causa de algo que você falou no início da live, elas têm robotizado. Acorda de manhã, a primeira coisa que olha o WhatsApp, corre para tomar um banho, sai, vai trabalhar, ou tô tomar café, e já tem um horário, dorme já pensando no que vai fazer amanhã. Então, o que acontece? Esse sistema robótico, ele não condiz com a capacidade de desenvolvimento que o ser humano tem. Nós estamos nos transformando em máquina, entendeu? Quando a gente nos transforma em máquina, a gente começa a abrir, entendeu? Já que a gente não é máquina, a gente vai pagar o preço. E o preço é o quê? O desenvolvimento das patologias que tem acontecido muito hoje no dia a dia das pessoas que a gente tem convivido, entendeu? É incrível que, inclusive, para você ver como essa questão do T tem sido muito latente, que as pessoas hoje por que tem adoecido? Justamente porque perdeu o calor do contato. Hoje as pessoas elas estão muito mais preocupadas em ter, que às vezes ela não bate um papo com as pessoas que estão próximas, a ponto de liberar alguma palavra que possa impactar a vida do seu amigo, do seu irmão, da pessoa que está ali próximo. Porque eu estou muito ocupado em querer ter algo. E se eu perder tempo, talvez, digamos assim, com isso, vai me tirar do meu foco, entendeu? E pessoas que têm convivido com isso, com esse inverso, né? Ultimamente tem sido taxado, inclusive, como doido, né? Porque é aquele negócio, aquilo que o povo desconhece, vai criar o que eu lhe falei. Uma base em cima de um conhecimento de senso comum, do que a maioria fala, e ninguém atesta para saber se aquilo ali é uma evidência ou não, mas aí começa a criar generalizações, entendeu? Então, assim, é muito importante a gente estar com a nossa identidade aflorada para a gente saber diferenciar esses processos, para a gente saber que a nossa capacidade de pensar, para você ter ideia, ó, o Mindfulness, ele é o quê? Qual é o significado em si da palavra mindfulness? Atenção plena. Atenção plena em quê? No você. Nós não somos robô, entendeu? Nós somos seres humanos, passando por experiências individuais. A Jéssica vai passar uma experiência, eu vou passar por outra. Mas, no final, se a gente se entregar às experiências, muitas vezes a gente vai desenvolver patologias muito similares. Entende? Queria até, assim, eu falei demais, mas queria saber sua opinião, se realmente condiz com o que você tem vivenciado e com o que você tem até falado aí, através da live. Não, condiz sim, com certeza. E assim, acrescentando, as pessoas querem emoções, né? Emoções para a vida. A felicidade passageira, né? Porque a gente quer viver de prazer,
né? E o prazer da carne, né? O prazer que a gente pode estar tomando uma cerveja, curtindo um happy hour com os amigos, isso é uma felicidade momentânea, né? Aí, de repente, a pessoa vai embora, ela já está triste de novo. Ela não completa mais, já não faz mais sentido, né? Só que o cara vai naquela balada, pega todos, aí de repente chega em casa, já é uma vida sem sentido. Então, as pessoas hoje em dia, elas estão alienadas ao prazer momentâneo, né? Não uma felicidade duradoura. Elas não querem despender de tempo para ter esse autoconhecimento. As pessoas querem fazer as coisas simplesmente fazerem, não terem um conhecimento, ler um livro. As pessoas falam para mim às vezes, nossa, mas você lê demais, nossa, mas você está sempre estudando, nossa, mas por que você está fazendo isso? Sabe, as pessoas querem controlar a vida da gente, elas querem dizer para a gente o que fazer. Se a gente deixar isso acontecer, a gente não vive a nossa vida, né? As pessoas, a gente está vivendo o que as pessoas querem que a gente viva. É por isso que às vezes também a gente adoece, porque a gente está vivendo uma vida a maneira que as pessoas querem que a gente viva. Então, isso é muito complicado, né? A gente é robô, é como você falou, a gente faz tudo aquele jeitinho ali, do jeito que tem que ser feito, enfim. E a gente vai ficando, perdendo os nossos propósitos. Às vezes as pessoas acham que a gente é louco porque está fazendo isso. Ah, mas por que você está fazendo tanto curso? Mas por que você está... Né? Os porquês que a gente tem que explicar para a sociedade, né? Por que a gente está buscando algo. Ou meditação é coisa para quem... Só para quem... todo mundo gosta de colocar regras, né? Mas por que você está fazendo meditação? Meditação não é coisa para quem mora na Índia. Meditação não é coisa para quem pratica yoga. Então, se você for ouvir tudo que vão falar, o que é bom ou o que é ruim, né, a gente tem que viver a nossa essência mesmo e procurar sempre o que você falou. O que é bom para você, às vezes pode não ser... Não, eu não posso te dar a receita, né, da felicidade. Mas a gente vê hoje em dia que quantas pessoas famosas, pessoas que estão na mídia, que estão se matando, que estão infelizes, que estão afundadas na droga, no álcool, ou que até se mataram. Então, se a felicidade realmente fosse comprada, né, fosse uma coisa que você pudesse comprar, eles teriam, com certeza. Então, é uma coisa que não tem valor, né? É uma coisa que a gente, que vem de dentro da gente. A gente tem que olhar para as coisas. Hoje eu sou assim, eu olho para as coisas, eu tiro o melhor daquilo, sabe? O melhor daquele. Ah, mas amanhã, tá, amanhã a gente vai viver o amanhã. O agora eu estou vivendo calma, eu estou assim, no meu trabalho, inclusive, porque o que me adoeceu muito foi o trabalho. Porque eu vivi assim, ai meu Deus, a semana que vem. Ai, nossa, o que eu vou fazer com tal coisa no final do mês? E Deus sempre providencia todas as coisas, né? Ele providencia todas as coisas quando a gente temente a Deus, quando a gente está conectado com Ele. Então, a gente não tem que se preocupar. Não que a gente, nossa, vamos viver assim. Não estou dizendo isso. Mas a gente vive infeliz, né? Até eu quero ler uma passagem aqui. Eu quero ler uma passagem da Bíblia, inclusive, que é bem pequenininha, que está em Eclesiástico 30. Eclesiásticos 30. Não se deixe dominar pela tristeza, nem se aflija com preocupações. A alegria do coração é vida para o homem, e a satisfação lhe prolonga a vida. Anime-se, console o coração e afaste a melancolia para longe, pois a melancolia já arruinou muita gente e não serve para nada. Se o nosso pai está dizendo isso, que não é para a gente ser triste, que a tristeza não serve para nada, né? Não estou dizendo, mais uma vez, vou repetir, que a gente não terá momentos difíceis. Teremos. Estamos aqui para viver várias coisas.
Mas o luto, ele tem que ser por um tempo. Eu vou perder um dia inteiro preocupada com uma coisinha que amanhã vai se resolver. Eu me dou ao luxo de não fazer mais isso comigo. Porque isso é se prejudicar, é prejudicar a sua família, né? A gente tem que viver, que procurar não só a felicidade momentânea, mas a satisfação, né, da gente ter essa vida, de ter os propósitos. E o propósito não é uma coisa que a gente simplesmente fala, eu escuto um monte de gente falar, eu não tenho nenhum propósito, eu não sei qual é o meu propósito. O propósito, ele vem quando a gente se deixa, Ô, Gel, né? sabe qual é a minha percepção a respeito disso? Tem determinadas coisas que têm se gourmetizado, digamos assim, né? E o propósito nada mais é resumido com um porquê. Quer ver uma coisa? Para para eu estar aqui nessa live, para eu estar aqui nessa live tratando contigo agora, tem um propósito. O propósito nada mais é que o porquê. Por que eu estou aqui? Por que eu criei o Connection? Por que eu estou me conectando com pessoas? Isso tem um porquê. Entendeu? Então, o propósito, as pessoas às vezes, quando vê, elas estão tão acostumadas a viver de forma robótica, que quando você coloca uma palavrazinha, gourmet, a pessoa se perde toda. Mas o propósito nada mais é do que um porquê. Qual é o meu propósito? Verdade. O meu propósito é meu porquê. Meu porquê. Então, qual é o meu porquê? O meu porquê de estar vivendo, o meu porquê de estar aqui nessa live, o meu porquê de ser filho de Denise, o meu porquê de ser filho de Carlos, o meu porquê de ser esposo de Tamires, o meu porquê de ter 2 filhos, o meu porquê de ter trabalhado em tal local, ter trabalhado em tal lugar. A gente tem que achar, e esse porquê é fácil resolver. Desde quando a gente começa a se questionar o porquê de determinadas coisas, começa a entender que, inclusive, como você falou, as dificuldades, elas vão acontecer na vida de qualquer pessoa, entendeu? O problema hoje é que as pessoas, elas vivem máscaras, entendeu? E quando eu comecei a primeira live aqui, que eu falei sobre zona de conforto, isso aí expus minha vida aqui relacionada a problemas financeiros que eu passei, que, tipo assim, pessoas que tiveram contato comigo por ter sido consultor financeiro de uma instituição grande, por ter passado por alguns processos, direcionava clientes, jamais imaginaria que eu teria. Entendeu? Que se eu não abrisse, muitas vezes eu poderia não ajudar pessoas que às vezes estão passando por vivências muito parecidas, que fica se julgando porque a sociedade cobra algo que não pratica. Entendeu? Todo mundo pode Uhum. passar por diversas dificuldades. Agora, o que a gente tem que mudar é só a nossa mentalidade a respeito da dificuldade. E acho que quando a gente muda a nossa mentalidade a respeito da dificuldade, a gente descobre justamente o que você tem falado, que é a questão da felicidade. A felicidade é a gente encontrar um propósito e um resultado na nossa dificuldade. Toda dificuldade, ela tem uma semente, entendeu? Uma semente de resultado, de prosperidade e de retorno proporcional à nossa dificuldade. Então, quanto maior a nossa dificuldade, maior o retorno que a gente vai ter por aquilo, porque aquilo ali vai nos ensinar. É como se fosse assim, ó, a gente vive numa vida e é muito parecido. O videogame é algo sintético da vida real. A gente não tem níveis no videogame, nível hard, nível easy, nível médio. A nossa vida também é assim. À medida que a gente vai passando no processo, a gente vai conseguir, os nossos desafios, eles vão ficando cada vez maiores. Se você for parar para observar Verdade. por linhas muito assim simples, um gestor de uma grande empresa, ele tem a mesma função de uma pessoa que tem lá na ponta, não tem, ele tem mais desafios, ele se expõe mais, entendeu? Ele, na realidade, ele acaba sendo cobrado mais pelo resultado que às vezes é indireto, que não é dele. A nossa vida é do mesmo jeito, quando a gente tem dificuldades, quando a gente tem processos que nos tiram da nossa zona de conforto de forma forçada, ele vai ter um resultado proporcional. Agora basta saber se a gente está capacitado para entender que isso aí faz parte do nosso processo de vida. Se a pessoa enxergar aquilo como fardo, pronto, vai ficar se vitimizando, acabou, paralisou o processo, vai desenvolver diversas patologias e aí não vai para lugar nenhum. Mas se a pessoa entender que aquilo ali faz parte de um processo natural, é como se fosse assim, a natureza ela não tem as estações,
Não tem um momento, não tem cada momento, um momento, tem a estação outono, né, o primavera, o verão. O inverno é a nossa vida do mesmo jeito. Cada processo, cada dificuldade tem uma raiz de aprendizado e tem uma raizinha que está ali. A gente só precisa identificar o que é, entendeu? Para a gente aprender. É como se fosse assim, a nossa vida é um livro em branco, que Deus, quando coloca ali, só Deus sabe. Para a gente é um livro em branco, mas só Deus ele tem a consciência daquilo que vai acontecer na trajetória. Então, cabe a gente, na descoberta constante da felicidade, a gente colocar o quê? A nossa vida é um livro em branco, fazer um caderninho na nossa vida. Tudo aquilo que veio de desafio pra gente, de dificuldade, anota aqui, ó. Ah, poxa, ó, como foi que eu saí? É incrível que assim, as pessoas que ativam o princípio da gratidão, passam pela dificuldade, chega lá na frente, dá risada e fala o seguinte, ó. Rapaz, como é que eu estive tão aflito com isso? Algo tão simples de ser resolvido que eu consegui resolver. Ah, e essas pessoas que ativam o princípio da gratidão, pega isso aí e vai continuar vivendo, sempre se desenvolvendo, sempre participando, entendendo que a vida é um processo. Agora tem outras pessoas que não. Tem outras pessoas que sabem o que, é que vai acontecer, vai passar por aquela dificuldade, e aí quando chegar lá na frente que superou, vai esquecer. Essas pessoas que esquecem, não ativam o princípio da gratidão e não entendem que aquilo ali fez parte do processo de vida dele e que inclusive ensinou muita coisa a ele para ele estar naquele momento agora, sabe o que, é que vai acontecer? Vai continuar se desesperando, as dificuldades vai sempre aparecer e qualquer dificuldadezinha mínima que aparecer, a pessoa vai chegar e se desesperar, ah, meu Deus do céu, eu não sou feliz, a vida de fulano é melhor, a galinha do vizinho é mais gorda e aí vai, entendeu? Então, o que, que acontece? A vida ela é um código a ser decifrado. Mas o que a gente tem que entender, inclusive quando a gente fala de felicidade, eu vou citar aqui trechos de interpretação de um livro que eu li. Eu não sei se você conhece, já. Você já ouviu falar no livro O Jeito Harvard de Ser Feliz? Uhum. Sim, eu não li ainda esse, mas já ouvi falar sim. Pronto. O Jeito Harvard de Ser Feliz, o Show Waco, que é o escritor desse livro, é interessante que ele criou um modelo inverso de analisar determinadas coisas. Porque no livro O Jeito Harvard de Ser Feliz, esse livro eu li. O que acontece? O Shoei ele estudou na faculdade de Harvard e ele observava que na faculdade existia comportamentos similares. As pessoas viviam ali, estudavam para ser os melhores, era a alta cobrança por parte de suas famílias, viveram a vida para estudar. E tipo assim, passar na faculdade de Harvard era o mérito, era o troféu da família. Mas muitas vezes esse troféu ele não tinha sentido com a pessoa que estava ali, tinha sentido com a perspectiva que foi criada em cima dela, por parte de pai, por parte de mãe, por parte de familiar. E aí o que foi que o Shoei começou a fazer, né? Na faculdade dele de psicologia, em Harvard, ele começou a estudar o comportamento dos estudantes de Harvard. E ele descobriu na pesquisa dele, evidenciou, isso é ciência, porque ele fez diversas pesquisas, ele evidenciou que, tipo assim, a maior parte dos estudantes de Harvard, eles conviviam com ansiedade e depressão. Eles não eram felizes. Apesar de existir uma interpretação por parte de quem estava de fora, analisar que todo mundo ali era bem sucedido, porque conseguiu passar num processo extremamente acirrado, numa faculdade que era referência, que tem um marketing todo por trás. Poxa, fulano é estudante de Harvard. Mas que essas pessoas não eram felizes. Mas por que não eram felizes? Aí, quando ele começou a evidenciar, estudar, fazer ciência, e assim, atestar as coisas, ele começou a ver que muitas das pessoas que estavam ali, elas não estavam felizes porque elas não estavam fazendo o que elas queriam. Elas estavam vivendo a realidade do outro, do pai, da mãe. E aí, o que foi que ele descobriu? Ele pegou uma metodologia e inverteu a forma de analisar. Se você pegar hoje e for estudar psicologia comum, o que a psicologia comum faz? Ela trata a doença remediando, não é verdade? Ela chega o quê? Identifica um problema, vai tentar voltar no tempo através de terapias e tal para descobrir qual foi a semente daquele problema para tratar o problema. Ou seja, a gente está analisando pelo ponto de vista do problema. O que Shoiko criou foi a psicologia positiva, porque ele julgava que a psicologia negativa é eu tratar o problema.
quando na realidade a gente tem capacidade de ser humano de pensar e desenvolver metodologia para a gente tratar a solução. Se a gente trata a solução, a gente começa a criar metodologias para que a solução ela seja vivida como tarefa e não chegue ao problema. E aí, em vez de ele estudar a infelicidade e estudar o problema, ele começou a estudar a felicidade. O que era que levava as pessoas a serem felizes, o que era que levava as pessoas a ter resultados diferentes. Ele começou a descobrir uma série de coisas, entendeu? Hoje, show que ele palestra para diversas empresas aí, para multinacionais e várias coisas, porque ele fala que, inclusive, que a... Eu não sei se você já viu, o ambiente corporativo fala muito sobre isso. Você acha que o talento supera... Como é a frase? Eu esqueci a frase agora. É uma Não pergunta tá, que se o talento supera a técnica. É como se fosse assim. O talento posso te supera a contar. técnica, o talento supera a Aham. técnica. Não é o talento. Quando a gente fala isso, a gente está utilizando uma generalização também. O que a frase quer dizer não é o talento, é a motivação. Não, é a motivação supera o talento. É o que eles falam. Só que talento nessa frase, eles estão falando relacionada à capacidade do ser humano de ter conhecimento técnico a respeito de algo. E muitas vezes algumas pessoas acham que não, outras acham que sim, mas pela teoria de Showmaker no livro O Jeito Harvard de Ser Feliz, sim, a motivação supera o talento, digamos assim. Porque quando a gente é motivado para a gente fazer algo, a gente entende que a gente é capaz, e quando a gente entende que a gente é capaz, a gente vai buscar qualquer ferramenta que seja necessária para que a gente consiga realizar. Porque, na realidade, já está realizado no nosso mundo mental. A gente acredita que é capaz de fazer, a gente vai e busca as ferramentas e a gente consegue as ferramentas. Treinamentos de inteligência emocional, quando a gente fala sobre mentalização, enxergar futuro, enxergar estado desejado, não é mais do que isso. Você acreditar que algo é capaz de ser feito. Se você acredita, aquilo ali começa a se tornar uma realidade tão latente e visual na sua mente que você vai fazer. Entendeu? Então é interessante que a gente comece a enxergar que a felicidade, ela não vem de fora. Ela não vem de Com fora. certeza. Ela vem de dentro. Bem. Entendeu? A gente tem que Uhum. buscar a nossa felicidade interior. Quando a gente busca a nossa felicidade interior, a gente não atrela a nossa felicidade a um relacionamento de amizade, a um relacionamento conjugal, a um relacionamento pai e filho, entendeu? Há julgamentos que vêm de fora, externos. Há o ter do outro que eu não tenho, mas sim é o ser e o ser diferente do outro, e eu saber que isso é latente, porque cada um tem, do mesmo jeito que a gente tem uma digital diferente que não se repete, o nosso interior, alma e espírito também da mesma forma. Entendeu? A gente tem algo que é individual por cada um. A Jéssica ela tem uma identidade aflorada, e essa identidade é diferente da identidade do Rafael, é diferente da identidade do Will, é diferente da identidade da Daniele, é diferente da identidade do Alice, do Alex, de todo mundo que está aqui nessa live. A gente pode buscar coisas idênticas, mas a maneira como que vai se encontrar esse algo que a gente busca vai ser diferente para cada um. Porque se não fosse diferente, não existiria o termo identidade, não existiria a Jéssica, não existiria o Rafael, entendeu? Então a gente tem que começar a analisar muito essa questão da felicidade, que a felicidade parte de dentro e que a gente tem que partir do princípio da psicologia positiva. Tudo é possível fazer desde quando a gente acredite, entendeu? A gente não tem que ficar enxergando problemas. A gente tem que já entender que a solução ela já existe. Basta a gente acreditar e ter a capacidade de a gente não ser alienado, pensar para a gente conseguir achar esse caminho, achar essa solução. Beleza? Que pode É, ser de diversas formas. Através da sim, com terapia, do certeza. mindfulness, através de várias formas, Sim, não é? outra coisa que eu queria colocar aqui também é sobre a felicidade. A gente acha que a felicidade é uma coisa grandiosa, né? Que é muito grande, mas a gente não dá valor para as pequenas coisas que acontecem, né? Também. Então, assim, a pessoa acha, nossa, eu só vou ser feliz se eu comprar um carro novo, se eu... Não, a felicidade, ela tá nas pequenas coisas, né? Não sei se você leu o livro Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl, Não, não que conheço. é, Já vou anotar. ele é um psiquiatra que viveu dentro do campo de concentração na guerra.
E ele escreveu esse livro baseado no que as pessoas sentiam nesse campo de concentração. E a frase que me ficou muito latente na minha vida desse livro foi a seguinte, que quem tem um porquê supera qualquer como, né? Então, se a gente tem um objetivo na vida e a gente coloca isso como uma meta, a gente vai alcançar. E ele disse também que quando as pessoas estavam nesse campo de concentração, o que elas mais sentiam saudade era do cheiro do café, do telefone tocando, da, sabe? Era das pequenas coisas, da chuva, porque eles ficavam presos num lugar, não podiam ter contato com ninguém, é uma coisa extremamente delicada. Então as pessoas não tinham vontade de nada assim grandioso, né? Tanto é que assim, quando a gente, por exemplo, vou dar um exemplo bobo, tá? Que aconteceu essa semana na empresa que do meu marido trabalha. Por exemplo, eles ficaram sem energia 4 dias lá. Deu um problema no gerador, roubaram o gerador deles, eles ficaram 4 dias sem produção, que é uma fábrica. Ou seja, ele, como gestor dessa empresa, estava desesperado. Hoje voltou a energia, depois de 4 dias sem energia. A felicidade deles por ter energia. Então, no dia a dia, a gente não tem essa felicidade de agradecimento que você falou, de gratidão pelas pequenas coisas, né? A gente está sempre buscando algo mais. Mesmo que eu adquira aquela coisa que ia me deixar feliz, aquilo que eu adquiri hoje já não serve muito mais. Ah, mas não era bem assim que eu queria, não era isso exatamente, né? Então a gente está sempre colocando abismos, né? Entre as pequenas coisas do dia a dia que a gente pode viver também, que deixam a gente feliz. Que se a gente não tivesse isso, nós não seríamos tão felizes assim. Só quando a gente não tem que a gente sabe o quanto é importante, o quanto aquilo é valioso para a gente, né? E um outro caso também, que eu queria falar só um pouquinho sobre isso, que eu acho que a gente está com tempo limitado aí, mas é sobre também a felicidade em fazer o outro feliz. Né? Porque é aquela coisa, amar uns aos outros, né? Então você vê como a gente é feliz também se doando para as pessoas. Eu aposto que você está feliz da vida fazendo essas lives, porque é uma doação que você está fazendo para as pessoas, do seu tempo, do seu conhecimento. Você está transbordando na vida das pessoas, dando oportunidade para que a gente possa falar também, que a gente possa trazer para essas pessoas que te acompanham no seu Instagram, que acompanham o seu trabalho. Isso é uma forma de felicidade, porque eu tenho certeza que você é uma pessoa feliz em distribuir, né, esse conhecimento, de transbordar isso com as pessoas. Isso também é felicidade. Porque ninguém é feliz sozinho, né? Ninguém faz nada sozinho. A gente precisa uns dos outros. Então, a felicidade também tem a ver com as outras pessoas, né? Certeza. É dar sentido à nossa vida. A gente não veio aqui simplesmente para a gente dar resultado em matéria, mas a gente veio aqui para dar resultado através de pessoas, entendeu? As pessoas com quem eu me conecto, e eu já ativei muito isso. Eu não posso fazer com que a minha conexão com qualquer pessoa que eu passe seja algo que vá permanecer da mesma maneira. O contato aqui do Connect de Rafael e Jéssica tem que fazer algum sentido. Tem que agregar algo para você, tem que agregar algo para mim. Entendeu? E eu não estou falando do lado resultado financeiro, não. Estou falando sentido de quê? De transbordo mesmo, de aprendizado. Entendeu? Propósito, né? Propósito. Exatamente. Ô, Gel, deixa eu te falar algo rapidinho aqui. A live ela vai cair. Mas para não, a gente não bloquear o transbordo, não concluir, eu vou encerrar logo para compartilhar e a gente volta, porque assim aí você conclui o assunto e até para a gente permitir também que as pessoas que estejam nos assistindo, se tiver alguma dúvida, pergunta e tal, tudo direitinho, a gente possa fazer, tá bom? Aí eu vou encerrar e vou retornar aqui agora, que vai encerrar aqui agora, Tá. justamente agora. A gente entrou 21h05, aí 22h05 aqui vai encerrar. Aí eu vou, ó galera, retorna aí só para a gente
concluir. Eu creio que em 5, 10 minutinhos a gente conclui aqui o assunto. E até para a gente permitir também a vocês aí que estavam presentes